que eu fui cumprimentando a todos. Depois, qualquer interação, recados que vocês tiverem, a gente conversa lá pelo grupo, vocês têm a liberdade de se manifestar lá comigo. Boa noite a todos. Eu gosto muito de começar com uma pequena meditação. Para que eu acho isso? Para a gente chegar. Não é uma meditação completa, porque a gente só tem poucos minutos de meditação, porque aqui o propósito é o estudo mesmo, e a troca e reflexão. Mas eu sempre faço essa meditação inicial e eu acho ela essencial para a vida. Então, agora, quem quiser fechar os olhos, pode fechar. Eu acho legal porque a gente consegue entrar mais em contato com a gente mesmo. E sempre prestar bastante atenção na respiração. A ideia agora é a gente fazer meditações, respirações lentas. Inspirar e expirar. E eu vou conduzindo algumas palavras, você se deixe levar aonde as minhas palavras te levarem. Aí, só para a gente ficar bem presente aqui mesmo. Então, a gente fecha os olhos, faz uma respiração bem profunda, solta o ar bem devagar. E imagine à sua direita a figura do seu pai. E à sua esquerda, a figura da sua mãe. Eles podem estar posicionados um pouco atrás de você. Ou se eles apareceram virados de frente para você, tudo bem. Como eles apareceram aí? Lembra sempre de ir respirando. Se você não conheceu a sua mãe ou não conheceu o seu pai, você imagina essa força masculina que de alguma forma chegou até você na sua vida. Se você não tem a imagem física do seu pai ou da sua mãe. É um pouco raro, mas existe casos, né? Independentemente de como foi ou é até hoje a sua relação entre eles deram algo para você que é essencial, que é a própria vida. A vida chegou a você através de duas pessoas, a sua mãe e o seu pai. Faça uma inspiração profunda e sinta no seu corpo a presença deles em você. Inspira, solta o ar bem devagar. Quando você inspirar e expirar, você percebe que essa energia de pai e de mãe ainda permanece em você. Porque o pai e a mãe, eles moram dentro da gente. O nosso pai, a nossa mãe, eles estão aqui, eles e nós estamos aqui. Em cada célula do nosso corpo, ele é formado pelo nosso pai e pela nossa mãe. Inspira e expira bem lentamente. Acolhe no seu coração, da maneira que lhe for possível hoje, essa herança de vida. Você é a continuidade
do seu pai, uma inspiração, respiração, e da sua mãe. Com muito amor, da maneira que for possível para você, a imagem deles pode ir abrilhantando e se desfazendo, mas continuando com esse brilho em você. E gradativo você abre o olho e estamos aqui presentes agora nesse grupo. Se quiser abrir a câmera, eu acho super legal participar com a câmera aberta, porque a troca fica mais rica. Devagarzinho eu vou cumprimentando, conversando. Eu fiz esse momento inicial com essa meditação, agora eu vou fazer uma parte como uma exposição, mas se vocês tiverem dúvidas e quiserem perguntar, pode levantar, ou no fim a gente tem um espaço também de troca, ok? Fica bem à vontade para levantar a mão aí para a gente trocar. A cada encontro eu escolho um tema específico, certo? Hoje eu escolhi um tema que eu acho assim fantástico, que é o famoso dentro do ensinamento sistêmico, o tomar pai e mãe. O que é esse tomar? E aí eu coloquei aqui, baseado nos meus estudos, na minha experiência, em aulas que eu assisti, isso tudo não é uma criação única e exclusiva minha. 4 passos para a gente ficar assim, de maneira didática, já que aqui a gente está estudando, para a gente entender mais o que é esse tomar. Então, eu começo aqui com uma imagem de um castelo, ok? Um castelo gigantesco, e você pode imaginar, assim, quantas portas, quantos cômodos, quantas histórias existem nesse castelo, ok? Só que para entrar nesse castelo e viver e aproveitar tudo que tem ali, existe só uma porta. O acesso a esse castelo, ele só se dá por uma entrada. Uma única porta. É um castelo de porta única. E o que é isso, esse castelo de porta única? É para a gente conseguir, inclusive, a evolução espiritual, o acesso a uma transcendência, digamos assim, a porta única que a gente tem é o nosso pai e a nossa mãe. Essa é a porta para adentrar esse castelo. Então, já pensem assim, dessa maneira, né? Vou colocar aqui maior, ó. Tomar os pais, integrar as sombras e só depois o transcendental. Para você transcender, é preciso primeiro integrar na sua alma. O que quer dizer isso? Não sei se vocês já viram alguns casos, algumas pessoas, ou se você vive essa história de gente que vai para o mundo espiritual e gosta e fica envolvido com muitas coisas. Eu estou chamando de mundo espiritual, mas assim, eu vou dar exemplos práticos, como se fosse muita meditação, ou começa muito a um Deus direto, e esquece de passar pela porta. Isso, na visão sistêmica, não é possível. Primeiro, a gente tem que passar pela primeira porta, que são o pai e a mãe. E aí, hoje, a gente vai ver aqui
4 passos que eu acho, para mim isso aqui foi muito didático, digamos assim, e hoje que eu já estou nessa caminhada, eu consigo vivenciar isso bastante e identificar na minha própria jornada. Enquanto eu vou falando os passos, vai observando na sua história se você consegue identificar isso, onde você está. Não é um teste, não é uma prova, ok? É uma forma didática da gente tentar compreender isso no sentir da vida, ok? Então, o primeiro passo de tomar pai e mãe é o suportar. O primeiro passo é o suportar. Pode ser que tem muita gente que está aqui nesse passo, e tudo bem. O que é o suportar? É aquela situação assim, né? Tá bom, essa é minha mãe, eu suporto. Aqui, geralmente, ainda estamos maiores que nossos pais, no sentido de que eu sei como é melhor viver, o que é melhor comer, como é melhor viver, eu sou mais moderna, minha mãe é antiga, meu pai é antigo, o jeito certo de fazer as coisas é esse jeito que eu estou falando aqui. Então, esse seria o primeiro passo, porque tem gente que nega, né? Que está antes do primeiro passo, nem suporta, ok? E aqui a gente não está fazendo julgamento, isso é um caminhar humano, ok? Um caminhar humano. Então, tá bom, suporto a minha mãe. Nossa, como é difícil. Nossa, como a minha mãe é difícil. Gente, vocês não têm noção. E aí, sabe esse tipo de diálogo que a gente tem na vida? E a gente reclama e fala. Eu já falei para ela não pode fazer desse jeito. Eu chego lá na casa dela, ela está fazendo assim. Ah, não, não é possível. Às vezes liga para um irmão, fulano, você viu a mamãe? Não acredito que ela fez isso. Ou o pai. Então, aí primeiro tá bom, eu suporto. Mas o jeito certo de viver sou eu que sei, ok? Eu suporto, mas eu que sei o jeito certo de viver. Minha mãe, nossa, tadinha, tá velha, nem sabe. Meu pai, nossa, não sabe amar, nunca me deu um beijo, agressivo. Ixi, eu que sei viver. Pai bom seria assim, assim, assado. Agora, do jeito que o meu é complicado. Então, esse seria, assim, didaticamente, um primeiro passo, ok? E aí, na vida, a gente vai evoluindo, vai buscando, vai estudando, vai percebendo gradativamente que quando a gente bate de frente com os nossos pais, a gente fica com um ranço interno. Por mais que você fale, se você fala assim, tá bom, não quero te ver mais, não vou fazer tal coisa, eu tenho uma briga dessa. Nossa, você pode brigar com a pessoa que você trabalha, com o seu amigo, não é legal, tudo bem. Mas se você brigar com a mãe, aquilo ali dentro de você causa um borbulhar muito incômodo. Isso, cada um vai vivendo a sua própria experiência e refletindo se não é assim. Depois que a gente passou desse suportar, a gente vai para um segundo passo, no tomar pai e mãe. Qual que é esse segundo passo? O segundo passo é o aceitar. Tomar não é aceitar, hein? Tomar são os 4 passos para a gente chegar. Aceitar é apenas o segundo passo. O que acontece aqui nesse aceitar da vida? Você começa a compreender as histórias dos seus pais. Você começa, você pergunta, você faz uma pesquisa, seu coração abriu um pouquinho, entrou uma luz ali, mas você ainda tem aquela visão assim, ai, tadinho do meu pai, sofreu tanto na infância, nunca recebeu um beijo do próprio pai, então ele não sabe o que é carinho, coitado. Eu aprendi, pelo menos, né? Não, eu tenho uma aceitação botadinha da minha mãe. Nossa, ela, sei lá, inventando histórias aqui, porque as histórias são muito particulares, né? Casou tão cedo, não viveu a vida,
é carente, quer atenção só para ela, mas eu compreendo. Nossa, na época minha avó era tão difícil com ela perdeu a mãe tão cedo, e aí eu olho para o meu pai ou para a minha mãe com um pouco de dó, mas eu aceito. Não, eu aceito, essa aqui é minha mãe, é meu pai, aceito eles no coração. Eu já suporto e agora eu aceito. Além de suportar, eu aceito a história deles, eu começo a entender. De vez em quando eu tenho umas recaídas, porque é um processo muito dinâmico também, né? Tá fazendo sentido para vocês esses passos? Assim, depois que eu vou no aceitar, esse aceitar, eu não sei se é claro para vocês, mas o aceitar, eu ainda, nessa posição de aceitar, eu ainda me sinto grande. Porque quando a gente tem dó de alguém, não sei se vocês já ouviram isso dessa forma, mas quando a gente sente dó, a gente acha que a gente tem algum lugar de nós que acredita que somos melhores do que aquela pessoa ali que a gente está sentindo dó. Então, na visão sistêmica, quando a gente sente dó, sente pena, coitadinho dele, é uma visão, na visão sistêmica, é arrogante. Porque no dia a dia da vida, a gente escuta muito isso, né? Alguma pessoa fala, nossa, coitado, tá sofrendo tanto. Por que coitado? Porque eu sou muito melhor do que ele, né? Aqui dentro de mim, eu sou mais forte. Ou se eu tivesse naquela posição, eu acho que eu sofreria muito e tal, mas eu não tô, né? Então, coitado. É uma posição superior. Então, olhar para alguém e falar tadinho, na visão sistêmica, é uma certa arrogância, ok? Eu já repeti isso aqui em outros encontros e vou repetir aqui mais uma vez, que é um ponto crucial da filosofia sistêmica e das constelações familiares, que a gente não pode generalizar, tá? Isso é muito importante. Por quê? As constelações receberam muitas críticas porque houve muitas generalizações também. Como assim? Ah, toda vez que eu sinto dó, eu tô arrogante. 100%. Cada caso é um caso, cada história é uma história, cada situação é uma situação particular. Mas a gente afirma essas coisas assim como modo de estudar a teoria, ok? E internalizando tudo isso. Depois que a gente aceitou, a gente vai para o terceiro passo, ok? Vamos ver. Será que alguém visualiza o que é um terceiro passo? Então, o primeiro foi suportar, o segundo foi aceitar. O terceiro é o concordar, ok? Concordar. O que é o concordar? A palavra concordar vem do latim concordes, com coração, ok? Se a gente fosse lá na etimologia da palavra concordar, quando duas pessoas concordam, significam que os seus corações estão unidos, ok? Eu concordo com você. A palavra concordar, com o coração. Então, meu coração e o seu deu match. Assim, concordou. E aqui, nesse ato de concordar, na visão sistêmica, não é o concordar de quem está assim, ah, vamos viajar sexta ou sábado? Sábado, eu concordo, pode ser sábado. Então, existe esse concordar da vida e existe um concordar mais profundo da alma, em que o seu coração está de acordo com aquela situação ali, com aquela história, com aquela pessoa, com aquele acontecimento. João Garriga, né, eu gosto muito dele, e o Bert falam isso e falam do poder da palavra sim, né?
que o mais difícil da vida não é dizer não. Sabe que a gente estuda, quem busca no autoconhecimento fala, você precisa aprender a dizer não, né? Não estou falando que não precisa, tem situações que a gente realmente precisa dizer não, situações práticas da vida. Mas o mais difícil da vida é dizer sim. Esse quem consegue dizer esse sim, vive com muito mais leveza. Não significa que o sofrimento desaparece, né? Ou os desafios. Então, eu vou concordando com as histórias e assim dizendo sim. Eu vou vendo a força dos destinos, mesmo que existam traumas, desafios, feiuras, aquilo que eu não gosto de ver. Isso aqui, às vezes, na nossa vida, é obscuro. Para isso que existe também a ferramenta das constelações familiares, para descortinar aquilo que eu não estou conseguindo ver, ok? Tem gente que se descortinar demais assusta, por isso que também tem que ter cautela. Às vezes você abre só um pouquinho, a luz que entrou ali naquele pouquinho que você abriu já está suficiente. Você dá uma pausa, depois você volta. Isso a gente tem que ter essa postura também aí na busca do autoconhecimento. Então, quando eu estou no terceiro passo, que eu concordo com a história do meu pai, que eu concordo com a história da minha mãe, por mais traumático que tenha sido para eles ou para mim. Aí aqui também é outro ponto que as constelações familiares, em situações específicas, se não for muito bem estudado, com comprometimento, responsabilidade e profundidade, pode ser confundida e olhada de maneira rasa. E aí não é o papel dela. Porque quando eu concordo com uma coisa ruim que aconteceu comigo em relação a meu pai e minha mãe, não significa que aquilo ali eu abaixei a cabeça no sentido de nas normas da sociedade não poder questionar ou ter uma visão de passividade. Não é isso. É eu olhar a realidade que aconteceu e não negar a realidade, porque é um comportamento muito arrogante negar a realidade. Sabe a dificuldade que a gente tem de ser humano de olhar e falar, por exemplo, minha mãe, eu vou pegar um exemplo assim, digamos, minha mãe me batia muito e eu apanhava. É um fato, é uma realidade, é isso que aconteceu. Eu queria que ela não tivesse me batido. Tudo bem, eu queria. Mas ela bateu. E eu concordo com aquilo. Eu concordo de olhar e saber que é verdade. Aconteceu aquilo. E ali dentro daquele fato, existe toda uma força de vida que só foi possível assim. Eu estou aqui hoje, sentado nessa cadeira, conversando com vocês, porque tudo que aconteceu aqui atrás de mim aconteceu do jeito que aconteceu. Se tivesse uma vírgula que tivesse acontecido atrás de mim, com as pessoas, atrás de mim, com a minha história, a minha própria, do meu pai, da minha mãe, diferente, exatamente, é um pouco abstrato, mas é muito concreto, exatamente desse jeito que eu estou aqui, nesse tempo, com essas palavras, com essa aparência física, não seria. No mínimo, uma pequena diferença teria, mas geralmente são diferenças enormes, se a gente fosse mudar o passado, ok? Então, só foi possível porque foi do jeito que foi. E aí, esse é um concordar. E isso, gente, essa aula aqui de hoje, esse encontro nosso, não quer dizer que assim, tá bom, eu estou ali no suportar, check. Agora, vamos ver, amanhã eu vou acordar e vou para o segundo passo, que é o aceitar. Não, já estou aceitando. Isso é processual, é na vida, é até o fim da existência. Muita gente faz essa pergunta. Eu fiz uma constelação, já tomei minha mãe.
Agora eu quero ir para outra constelação. Não é assim que funciona. É processual na vida. O próprio Bert Hellinger, no livro, o livro que ele conta a história dele aqui, ó, nesse livro aqui, se não me engano, é uma autobiografia dele. Eu acho que é nesse. Quando ele tinha 92 anos, ele estava sentado num porte assim da casa dele, que ele morava lá com a Sophie Hellinger, meditava 6 horas por dia. Aí ela falou para ele assim, né? Depois dele comentar uma história, acho que é mais ou menos assim. Ela pegou e falou assim, Bert, vamos fazer um movimento sistêmico aqui? Eu acho que está faltando você tomar um pouquinho mais a sua mãe. Ele tinha 92 anos. Então, assim, quando a gente está vivendo a nossa vida em busca de entrar nesse castelo por essa porta, que é o pai e a mãe, a gente também tem que entrar em paz com o fato de que isso é processual. E de vez em quando a gente pode escorregar. E é aí que é a beleza da vida, né? Porque não quer dizer que porque eu posso escorregar, que eu chuto o pau da barraca e tanto faz. Ah, não, vai ser difícil mesmo, vai ter até o fim da vida. Seria uma postura leviana, né? A ideia é a gente saber disso para a gente aceitar, concordar no coração que, nossa, depois de ter estudado tanto, de ter olhado tanto para as minhas sombras, de ter feito tanta coisa assim, não é possível que eu escorreguei aqui ainda. E entrar em paz com isso, porque acontece. E continuar. Eu gosto de olhar a vida, a evolução da vida, como uma espiral, né? Uma espiral crescente no sentido da evolução, digamos assim, mesmo que seja aqui interna, só para ficar didático, para cima, né? Do transcender. E o que acontece nessa espiral da vida? Aqui embaixo, a gente cai em algum erro, aqui em algum obstáculo, em alguma coisa. Aí, quando a gente volta, às vezes, aqui tinha um erro, por exemplo. Aí eu vou na espiral, caí aqui, errei. Aí a espiral vai rodando, é lento. A hora que eu vou passar aqui de novo, eu passo um pouquinho mais para cima, se eu estiver na busca, né? Mas eu posso passar para baixo também, aí depende da história de cada um. A ideia é que a gente está subindo. Quando eu estou na busca, eu estou trabalhando, estou olhando para minhas sombras. De repente, e aqui tem um tanto de desafios, tudo, mas eu peguei esse aqui de exemplo. Aí eu estou aqui em cima, chega aqui, eu caio de novo. Nossa, cai no mesmo. Beleza, quando eu caio aqui de novo, eu caí um pouco acima. Aqui eu já estava aqui mais para cima, o chão está um pouquinho mais para cima, eu machuco um pouco menos. Mas não quer dizer que eu não machuque. Saber disso, entrar em paz com isso, eu falo por experiência própria, pelos estudos, pelas trocas, pelas constelações, é um grande patrimônio que a gente tem. Entrar em paz com isso, porque senão a gente fica muito exigente com a gente mesmo. Nossa, mas eu já passei por esse ponto. Aqui eu não erro mais. Então você é Deus. Você não é um ser humano. Você está brigando com a realidade suprema. É um nível de arrogância muito alto. Por isso que nesse estudo tem muita gente que começa, sai, não continua, porque começa a abrir muito, entra luz, vê sombra, dói, tem que parar e tá tudo certo. Cada pessoa vai ter o seu. Não quer dizer assim, entrou, agora vai até o fim, já viu essa sombra, vamos olhar mais uma e mais outra. Não, a gente vai entendendo o que é suportável para nós. Tem gente que vai passar uma existência inteira e não vai abrir, não vai ver nada. Vai deixar as sombras todas lá dentro. E, segundo o ensinamento sistêmico, vai passar para as próximas gerações. O que a gente percebe nas constelações familiares no ensinamento sistêmico é que quanto mais eu curo a mim mesma, eu beneficio não só a mim, essa existência que eu estou vivendo aqui agora, mas como todo o meu sistema. Porque o meu sistema é como um pêndulo, né, de bebê, sabe? Bebê que vai dormir, tem aqueles penduricalinhos assim, para ele ficar olhando e se distrair, né? Se eu fizer assim aqui, ó, se eu fizer assim, ó, tá, mexe tudo.
Mexe todo o penduricalinho, certo? Porque eu não tenho um aqui, senão ia ficar muito didático, mas acho que todo mundo está conseguindo imaginar isso, né? Então, no sistêmico é assim. Então, quando eu mexo para positivo, mexe tudo. Mexe tudo. A gente às vezes acha que não. Não que a gente tenha a função de salvar todos, também não é isso, ok? Não é isso. Mas os passos que eu dou não beneficia só a mim. E aí, nesse terceiro passo de concordar, deixa eu já ir para a gente chegar no quarto, para a gente poder ter alguma partilha aqui. Ele é um processo, o concordar. É um processo, é terapias, é busca, é passo a passo. E aqui tem uma perguntinha crucial, que é essa aqui, ó. O dizer sim. A diferença entre duas perguntas muito importantes, que chegam direto, né? Quem está na área das constelações com certeza já ouviu, ou quem está buscando já fez. Alguma pessoa ou já estava em algum grupo que já ouviu essa pergunta. Como eu sei se já tomei os meus pais? É uma pergunta. Ou, como sei o quanto já tomei os meus pais? Essa é a pergunta. Porque é um processo contínuo. O que a gente quer como ser humano? Quer viver igual meta de empresa. Já cumpriu a meta? Então quero meu bônus. Não é assim que funciona na vida? Do jeito que o capitalismo, vou chamar assim capitalismo, a vida do dia a dia aqui, do trabalho, paga boleto, recebe salário. Não tem alguma coisa errada com isso, mas é o jeito que o ser humano estruturou para viver aqui. Tem coisa que não está dando muito certo, tem coisa que aparentemente fluiu. Mas a gente quer transpor essa regrinha do já cumprir a meta para a alma, né? A alma não é assim, não funciona assim. Então, como sei quanto já tomei dos meus pais? Essa é a pergunta. E aqui não tem uma resposta única, né? Você vai sentindo na sua vida e você vai percebendo os resultados, a vida muda positivamente quando isso acontece. Aí, quando eu concordo, eu tenho a possibilidade de integrar. E só assim eu tomo a força dos destinos. Essa aqui, não sei se é claro para vocês, a força dos destinos. O meu processo de ver a força do destino da minha mãe. Vou contar um pouquinho para vocês. Força do destino. Aí sim começamos a nos conectar com a força desse destino. Então, quando eu consigo integrar esse processo, quando você consegue fazer um pouquinho dele com relação à história do seu pai e da sua mãe, você vai perceber, ele é difícil de ser colocado em palavras, mas para ficar assim um pouco didático, seria como se a gente imaginasse naqueles filmes de espíritos, mas não é disso aqui que a gente está falando, mas só para ficar uma imagem didática. Sabe quando um espírito passa pela parede, ou igual no filme do Ghost, assim, tá? Aqui não é espiritismo, não, aqui é filosofia sistêmica e constelações familiares. Isso é apenas um exemplo didático para ficar uma imagem. A integrar, o que é o integrar? O integrar é a sua mãe e o seu pai passa dentro de você com tudo que eles são, que eles viveram, com as histórias, com as dificuldades, com tudo. Porque o que a gente quer fazer? A gente quer fazer continha. Eu até peguei um negócio aqui de continha. Depois eu vou falar para vocês. Isso aqui eu quero que passe por mim. Essa coisinha que eu pus aqui na lista, que minha mãe viveu, nossa, que ela teve muito sucesso profissional, isso aqui eu quero que passe, né? Porque afinal, vou pegar só o bom. Agora, isso aqui, que minha mãe morria de vergonha de falar em público, exemplos, mas tem coisas mais profundas. Isso aqui eu não quero, não. Essa chatice aqui da minha mãe, eu não quero. Então, isso aqui eu faço X. Isso aqui eu dou check. Não funciona desse jeito. A força do destino, ela só vem se ela vier com tudo. Ok? E para que a gente fala
dessa força do destino, porque é só assim que eu consigo. Sabe quando a gente pega alguma coisa e desintegra ela assim, ela vira poeira brilhante? É só se eu pegar tudo que eu consigo desintegrar e finalmente ficar com a força. Sabe aquela coisa que na constelação familiar tem uma frase muito comum que é assim: deixe com você o que é seu e só toma o que é meu? Isso. Essa é uma frase muito profunda, que não pode ser usada assim em 5 minutos, num exercicinho e acho que está tudo resolvido. Para eu conseguir deixar com você o que é seu, deixar com você, mamãe, o que é seu, primeiro eu integro. O que a gente, como ser humano, quer fazer? Quer deixar logo. Eu quero deixar logo com a minha mãe o que é dela e eu vou integrar só o bom, ou só o meu, porque aí eu vou construir a minha história. Só que não existe esse caminho dessa forma. Primeiro você integra tudo. E isso, na prática, a gente vai vendo na nossa vida, né? Finalmente, depois disso, a gente chega no quarto passo, né? Que é o Nehmen, né? No alemão, eu morei na Alemanha 3 anos, morei fora 7 anos. E aí é muito interessante saber o idioma, né? Porque o tomar no alemão é o verbinho nehmen. E ele tem um significado muito particular, difícil de ser explicado. Mas digamos assim, que ele seria muito num sentido de incorporar. Eu pego o copo d'água e eu tomo e a água entra em mim. Ela entra, as moléculas de água, elas vão passear pelo meu corpo inteiro. Elas vão beneficiar aqui o meu corpo inteiro. Ok? Não é porque eu tomei a água e ela desceu por aqui e foi para o meu estômago que a minha pele, aqui próximo do cabelo, não vai ser beneficiada por essa hidratação. Ela vai. Então, esse é um Nehmen. E aí você pensa aí na história do seu pai, da sua mãe, nas pessoas. Agora, você é o seu pai, você é a sua mãe. É como se você fosse eles. É como não, você é ele. E você vai perceber na vida. A hora que você consegue, fala, nossa, eu tô igualzinho minha mãe aqui, gente. Tô fazendo isso aqui que eu critiquei a vida inteira. Olha aqui, tô fazendo igualzinho com meu marido, por exemplo. E é somente aqui que a gente consegue transcender. Quando você consegue isso com muita amorosidade. Eu sou a minha mãe. Aí aqui, digamos assim, um pulo do gato, de maneira didática só compartilhando, não quer dizer que assim, eu sou minha mãe mesmo, então tudo que ela fez eu faço mesmo. E se for ruim, e aí você incentiva aquilo ainda, coloca adubo naquilo. É um pouco mais, ou aliás, é muito mais com muito amor, né? Não é? Não é assim de qualquer jeito. Nós estamos num processo de vida, de autoconhecimento, de busca. Então, eu sou a minha mãe. Aí, a partir desse momento, eu vou conseguir escrever a minha história. Eu estou em paz que eu sou minha mãe. Eu estou em paz, muita paz. É uma delícia ser minha mãe. Nossa, que bom! Essa mulher que chegou onde chegou, que me deu a vida, teve dificuldades, nunca fez um bolo para mim? Não, não fez, não tem problema, me deu outras coisas. Eu prefiro a vida do que um bolo. E por aí vai, por exemplo, ok? E só aqui que conseguimos transcender quando a gente tem histórias trágicas, histórias difíceis com os nossos pais. Se eu não faço tudo isso, eu não transcendo. Eu neguei, eu não passei pela porta. Falo, não, eu vou me mudar lá para a Índia, vou ficar lá meditando, minha vida vai ser só meditação 100%, e nada contra, a meditação é importante, conhecer as culturas orientais é fantástico, tem gente que consegue
tem muita sabedoria ali, tudo isso. Não estou falando críticas, não. Eu mesmo sou uma pessoa que adora, eu gosto de fazer yoga, eu amo, acho que isso é totalmente benéfico. O que eu estou falando é que como que você vai entrar no castelo, você está de fora do castelo. Você não está dentro do castelo com essa figura didática que a gente escolheu aqui, se você não passou pela porta. Aqui já não existe mais o medo de nos tornarmos iguais a nossos pais. Você chega até a rir, e uma risadinha gostosa, fala, nossa, eu estou igualzinho meu pai. Não é fácil chegar até aqui, nesse incorporar. É um processo, é a vida inteira, às vezes. Quando sentíamos esse medo, tentávamos excluir. Agora já não temos mais medo de nos tornarmos iguais a nossos pais, pois somos os nossos pais. Aí aqui tem uma frase do Bert Hellinger, do livro Um Lugar para os Excluídos. Tá ali, depois eu mostro a capinha para vocês. Quando tomo para mim o que rejeitei, o que me causou dor, nem tudo entra em mim. Eu digo sim a tudo. E quando eu faço isso, nem tudo entra em mim. Há algo que não me infecciona e fica de fora, que é esse que desintegrou. A escória no sentido aqui do que queimou e sobrou, permanece fora. A brasa entra no coração. É muito bonito. Resíduo sólido proveniente, eu coloquei aqui, da fusão de metais ou da combustão de determinadas matérias. Pode ser isso, na linguagem figurada, ou escória como uma coisa ruim, ok? Mas primeiro eu disse sim, eu tomei para mim aquilo que eu rejeitei, eu tomo tudo, até aquilo que eu queria apagar. Aí nisso acontece isso aqui, né? A gente já está finalizando aqui. O coração se expande. E aqui o importante é a postura, se colocar pequena diante de tudo isso. Eu sou tudo isso, eu sou meu pai, eu sou minha mãe, mas eles sempre são grandes. A vida se encarrega de passar por mim e começa a fluir. Olha que coisa linda isso aqui. Como assim? A vida se encarrega de passar por mim. A vida, né, na visão sistêmica, é a grandeza, é o grande, é a vida. É essa força vital, esse algo que nos mantém, que nos conecta, não é esse corpo é importantíssimo para a gente viver parte, digamos assim, eu que estou falando, parte dessa grande vida, ok? Numa grande teia conectada com muitos, principalmente os do nosso sistema, a começar pelo nosso pai e pela nossa mãe. E aí a vida se encarrega de fluir. Esse é um primeiro estudo, né? Aí aqui ainda eu coloquei mais algumas coisinhas, só para a gente finalizar, até o que eu falei. Aqui não dá para ficar fazendo contas. Coloquei até a imagem. Para incorporar, deixa eu aumentar aqui, ó. É preciso ter uma postura de humildade. E aí a vida passa por mim e eu vou adquirindo força. Imagina um sopro de vida passando por você e você adquirir um pouco de força. Aí você continua na vida e esse sopro de vida continua em você e você vai ficando um pouco mais forte. De vez em quando você cai, porque é um processo dinâmico. É um processo e você vai adquirindo força. Então, digamos assim, aqui eu que pus dessa forma, para ficar didático, porque isso aqui é um estudo, mas tudo isso é sentido. É bom que seja sentido. É lento. Aqui a nossa proposta é estudar. A postura de humildade, a vida passa por mim e eu vou adquirindo a força da vida. Incorporar aqui é um processo ativo. Deixa eu deixar isso aqui para o final. Esse aqui depois vai ficar para partilha. Até ultrapassei o tempo que eu falo hoje, hein, gente? Geralmente, 7h40 eu já parei de falar. Incorporar é um processo ativo. Ir até o pai, ir até a mãe.
aí eu vou para a vida com o pai e a mãe em mim e me coloco como uma pessoa comum. Isso aqui, tudo em mim. Eu confio na grandeza da vida. Eu fico tão grande, mas eu sou tão comum. E eu sou tão humilde. E essa pequenez, eu falei, eu fico tão grande, porque essa pequenez, essa humildade diante da grandeza da vida, diante do fato que sou eu que vou até minha mãe, sou eu que vou até meu pai, isso me deixa grande. Entenderam? Ah, um pouco de, não sei se é contraditório ou não, se é muito abstrato para vocês. Eu gostaria agora, depois dessa minha fala aqui, né, ouvir um pouco de vocês. Se você tivesse que selecionar agora uma, uma frase, pode ser uma frase, pode ser uma manchete de uma notícia sobre isso que a gente fez aqui. Ou uma frase que te marcou mais. Que frase seria essa? O que você falaria? Você pode falar ou você pode escrever aqui no chat. Ou, se você tiver uma pergunta fora isso, tá beleza também. Não tem certo, não tem errado, é algo que te tocou e veio. Ou, se você tiver perguntas, temos aí 10 minutos. Eu achei, mexeu muito comigo uma frase, muito difícil de eu entender, muito difícil de aceitar isso. Deixa eu achar aqui. Quando fala que eu me acho melhor do que a minha mãe, e quando eu falo dela coitada e fico com dó do que ela viveu, eu sou muito arrogante. Eu nunca pensei por esse lado, mas eu reconheço, é arrogância. É É porque. arrogância. Uhum, pode falar mais, Maridete. Não, é isso, é arrogância mesmo. Uhum, É muito. A gente sempre. Não sei se é porque eu tive mais oportunidades do que ela na vida, né? Mas ela que me deu as oportunidades que eu tenho, que eu tive. uhum, Entendeu? sim. É É muita difícil, arrogância. é difícil mesmo a gente entender um pouco isso, essa questão de quando eu sinto dó da minha mãe, ser uma postura arrogante, né? De quando eu acho que eu sou melhor ou consigo fazer uma coisa melhor do que ela. Uhum. É tão concreto quando você consegue isso dentro de você. Só que é processual. Não é porque a gente teve essa conversa aqui que você já saiu daqui com um check Não, completo. Mas essa é uma uma. semente, acredito que foi plantada. Sim. Até o que me incomoda bastante é a palavra. Não sei se meu áudio está baixo, está alto. Tá Tá bom. bom. É o coitadinho ou coitadinha. Isso me dá uma sensação de culpa quando eu falo alguma coisa. Ah, coitado. Assim, é sem querer, às vezes, que a gente acaba falando, ah, coitado, que dó que meu pai não conseguiu isso. Daí eu fico, não, mas É. não é o certo. Ele está no tempo dele, é da forma que ele quer, ele vai seguir a vida da forma que ele achar que é melhor. Eu aqui só sou a filha, também tendo as minhas dificuldades, também os meus processos, né? Então, é algo que até eu falo que a garganta até começa a ficar enroscada, né, de falar isso, né? De essa palavra ou coitadinho ou coitado, sabe? Eu acho ela, para mim, ela é muito pesada. Uhum.
Eu sei, ela é mesmo. Uhum. Porque, às vezes, a gente tem história de pai e mãe, passou fome, né? História de pai e mãe sofrida mesmo, que só que isso, se a gente olha pelos olhos da sociedade, a sociedade sempre explicou para nós que era normal ter dó das outras pessoas, porque seria tipo uma forma de uma compaixão, eu ia lá e Isso. ajudar o outro. Por isso que o ensinamento sistêmico, ele só funciona se ele for visto com profundidade, com calma, com comprometimento, porque senão fica leviano mesmo. Porque o que a gente está falando não é que você não possa sentir compaixão. Você olhar a história de um pai que passou fome, olhar a história de uma mãe que teve um tanto de dificuldade, mas teve 11 filhos. Gente, olha a força dessa mãe. Não é? E tem muito que olha, não, tadinha da minha mãe. Pega os velhinhos, né? Os velhinhos, a gente não faz isso com os velhinhos? Tadinho do velhinho. O velhinho, ele só tá com aquele corpo ali, precisando de ajuda, às vezes, física, e tá tudo certo. Você pode pegar sua mãe, pôr no carro, levar ela no médico. Você tem mais, às vezes você tem uma destreza maior para conversar, mas é muito sutil no dia a dia da vida. Você passar na frente da sua mãe ou você ajudá-la da posição de filha. E a gente erra. Sim. Toda hora é legal a gente perguntar, peraí, essa dó que eu estou sentindo da minha mãe, nossa, eu ainda estou... Porque no ensinamento sistêmico a gente tem, essa é uma frase potente, um desejo profundo de salvar os pais. Isso até quem xinga pai e mãe, quem quer matar pai e mãe da boca para fora, quem fugiu de casa, na alma, o nosso desejo é salvar, porque a gente tem uma dívida enorme com eles na alma. A gente ganhou a vida. Como é que paga? Como que paga a vida? Não paga. É impagável. E aí, por isso, a gente vive nisso. Né? Tá aberto para alguém comentar alguma coisa, se quiser falar a frase, se quiser falar o... Milena, eu gostei, mas eu sinto que é meio cômodo ou não me lança para um processo quando você fala tudo é processual, tudo é para a vida toda, e eu posso cair aqui, levantar lá, mas é porque eu já escutei tanto isso, e às vezes eu sinto como se eu não tivesse dado passos, e ao mesmo tempo eu fiquei acomodada nessa frase. Como é processo, como pode ser para depois. Então, é a questão da procrastinação, que se é para a vida toda, então pode ser para depois. Por que eu vou ter esse incômodo agora? Posso deixar para amanhã, pode ser só depois, entendeu? E outra coisa também, que de vez em quando, porque eu fiquei sem meu pai, eu tinha 8 anos e ele faleceu com 33, e foi assim, meio que ele se entregou, ele não teve condição de lutar pela vida dele, né? Ele perdeu o rim dele e não teve condição de lutar por um transplante. Naquela época era muito difícil. Mas o que eu quero dizer é que, de vez em quando, eu estou dizendo, tadinho do meu pai, morreu tão novo e nem aproveitou a vida. Aí é como se ele... Eu não sei se eu tô certa em dizer assim, o coitadinho do meu pai não viveu. Ele teve curta vida, né? Morreu muito jovem, não soube o que era a vida. Isso, Maria. Maria Veranice, né, o seu nome? Isso. Ainda eu tenho que te falar, é processual, e não é por isso que é processual que você vai, eu vou usar um termo aqui meio chulão, chutar o pau da barraca. Por quê? Não compensa. Você já está no caminho de busca, né? Só que às vezes a gente fica um pouco, sim, nisso, por vários motivos. Pode ser, não estou falando que é, o desejo do pertencimento.
né? Porque se você for com a vida para frente, e seu pai morreu lá com 33, e você tá com essa postura de olhar para ele como coitadinho, que pena, ele morreu com 33, como que você vai ter força para ir para frente? Você vai diferenciar muito dele. Se você diferenciar muito dele, você vai carregar muita culpa dentro de si, porque é melhor eu me igualar a ele, porque a gente fica tudo junto. Aí vem na primeira lei sistêmica, que é o pertencimento. Se eu me igualo, eu pertenço. Se eu diferencio um pouquinho, se eu tenho muita alegria na minha vida, meu pai teve só tristeza. Eu vou me dar esse dia de alegria, vou para o samba toda semana, porque eu quero invocar a alegria para a minha vida? Não está certo isso. Entendeu? A Edna pergunta aqui, né? Pode ser expiação? Eu não olho dessa maneira, não, Edna. Não vejo isso como uma expiação. Você diz o que poderia ser a expiação? Sentir essa tristeza? Às vezes, por exemplo, meu pai morreu tão cedo e agora eu tenho essa idade, e nessa idade eu também já poderia estar morta, mas por que aconteceu? Sabe, às vezes a gente fica muito olhando para as pessoas que já se foram, mas esquecemos de viver as nossas vidas, né? E fica nessa expiação, especulação, né? O porquê que ele morreu, por que ele se entregou. Isso, Sabe? aí é nesse ponto que a gente tem que respeitar o destino do outro e ver a grandeza do outro, só que é processual. Então, você conseguir enxergar a grandeza do seu pai só vai te dar mais leveza na vida. Isso é certo no ensinamento sistêmico. Não tem nada de errado disso. Só que essa leveza, essa alegria de ir para frente com a vida, ela vem com a culpa. Ela vem, a culpa. É porque a lei sistêmica número 1 não é a do pertencimento. Pertencer não é só pessoas que pertencem ao sistema, são sentimentos que pertencem a mim, que eu não posso excluir também. São partes de mim que não tem jeito de eu excluir. Se eu tiver com dor na mão, eu vou excluir a mão? A mão, eu tô com dor, não estou conseguindo escrever. Essa dor, ela vai ser muito melhor tratada, e aqui a gente não está descartando medicina, não está nada disso. A medicina é bem-vinda, os remédios são bem-vindos, a massagem é bem-vinda, a fisioterapia, tudo bem-vindo, está tudo certo. A constelação familiar, ela só quer dizer que essa dor na mão está tentando te mostrar. Por exemplo, estou inventando esse exemplo aqui, né, gente? Para que eu estou falando isso? Para a gente não excluir, nem excluir dores, nem sentimentos. A gente quer excluir até o sentimento. Eu quero excluir a tristeza, eu quero excluir a culpa, eu quero excluir, acabar. Não é por aí. Mas eu vou deixar vocês com essa grande reflexão para essa semana, que o nosso encontro, por mim, eu ficava aqui, mas eu vou cumprir aqui a tabelinha. Eu comecei 7h06, são 8h05, né? A gente está lá no grupo do WhatsApp para a gente continuar, e a cada semana eu trago um tópico diferente. Assim, vocês são mais do que bem-vindas de comentar lá no grupo do WhatsApp. Hoje eu peço uma certa desculpa que eu me prolonguei um pouco mais na fala, mas nos nossos encontros, geralmente 7h30, 7h40 eu já parei de falar e a gente tem esse tempo de partilha. Mas o que não der para ser partilhado aqui pode continuar no grupo, pode continuar no próximo encontro nosso. É bem vivo. A ideia é que seja vivo. Eu sempre vou trazer uma coisa. Vocês são mais do que bem-vindas para sugerir temas também, tá? É um estudo, gotas homeopáticas de autoconhecimento semanais. E aí, só para a gente encerrar, eu gostaria de ouvir uma palavra de cada pessoa que está aqui, e se vocês me autorizassem, eu tiraria uma fotinha. Quem está com a câmera fechada quiser abrir, se não quiser, está tudo certo também. Só uma palavrinha e aí já pode ir saindo. Conhecimento. Conhecimento.
Concordar. Não entendi, Laura. Concordar. Concordar. Gratidão. Gratidão. Gratidão e alegria. Gostei. Gratidão e alegria. Não sei se a Mariudete está aí. Eu vou tirar uma fotinha. Nossa, vocês concordam? Então, vamos lá, ó. Opa, peraí, eu vou falar 1, 2, 3, vai ser no 3. Opa, peraí. 1, 2, 3. Estamos lindas. Muito obrigada, pessoal. Quinta-feira que vem estamos de volta. Se quiserem indicar o grupo para outras pessoas, pode passar meu número. E a ideia é que seja vivo e todo mundo tenha a chance de participar sim. Se não der para participar ao vivo aqui, quiser mandar por escrito, o grupo de WhatsApp está ali para isso. Um beijo e muito obrigada. Imagina, obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Boa semana. Tchau, obrigada.